Pare aí agora. Você que está pensando em tirar a sua própria vida. Pare, eu disse. Você está se convencendo que não vale a pena viver, lutar, porque você se sacrificou. Você vem se sacrificando. Você já fez muitos sacrifícios para a família, para o trabalho, para amigos, para a empresa, para o governo, para os estudos. E você não consegue tirar nenhum benefício dos sacrifícios que você fez. E o mal está aí falando na sua cabeça. Tira a sua vida. Você nunca vai ser feliz, você nunca vai prosperar, você nunca vai ser alguém na vida. Mentira, mentira, mentira do diabo. A palavra de Deus, ela prova que quando você, eu, ou quem quer que seja, faz o voto de Betel. O que é voto de Betel? É voto de honrar a Deus como seu Senhor, como seu guia, o seu provedor, o seu protetor. Esse Deus, ele então faz você viver um pedaço do céu aqui na terra. Você está duvidando? Eu vou provar para você com casos verídicos. Eu quero que você preste muita atenção, porque antes do término deste programa, você vai estar convencido que a palavra de Deus, o Deus vivo, ele transforma a vida daqueles que fazem o voto de honrá-lo, que empenham a sua palavra de servi-lo como seu único Deus, Senhor, provedor, guia, protetor. Preste atenção. Saí com uma dívida de 120 mil. Eu não tinha condições de pagar. Eu decidi dissolução da sociedade. Meu nome é Carol Lopes, eu sou empresária no ramo da beleza. Antes de chegar à Igreja Universal, eu já trabalhava no ramo da beleza, mas eu era funcionária de um salão. Eu já tinha uma cartela de clientes, eu já tinha feito vários cursos, já estava desenvolvendo nessa área. Porém, eu não via acontecer. Eu não conseguia conquistar uma casa, eu não conseguia conquistar um carro, eu não tinha crédito no mercado. Um carro que eu tinha na época, eu conquistei porque eu usei o nome de uma outra pessoa, porque o meu nome nunca era aceito. Chegava nos bancos e não tinha crédito. Eu buscava prosperar, mas eu não conseguia prosperar, não conseguia ver o fruto do meu trabalho. Além da minha vida financeira, né, que eu não conseguia conquistar, eu tinha também acabado de sair de um relacionamento, noivado, que durou 4 anos. E desse relacionamento eu saí com uma dívida de 120 mil. Então eu tive que arcar com essa dívida. E foi assim que eu cheguei. E quando eu cheguei, eu ouvi o bispo falando sobre o dízimo, né? E aí que eu fui começar a entender a questão da fidelidade, das primícias, de você ter essa parceria, esse pacto com Deus. Foi aí que eu entendi. E eu estava nesse momento que eu não tinha condições, né, de arcar, né, de pagar essa dívida. Era uma situação que eu tinha que ficar sobrevivendo, né? Se eu fosse trabalhar como eu trabalhava ou até mais, eu ia sobreviver para poder pagar, arcar com essa dívida. E chegou um momento que eu fiquei, eu tenho que fazer essa prova com Deus, porque eu já tentei de tudo. Eu lembro que era um dízimo na época uns R$350, né? Então naquele mês eu não paguei a dívida, né, que eu tinha, o compromisso que eu tinha dos 120 mil, né, que era mensalmente, né, que tinha que fazer o pagamento. Eu não fiz. Daí em diante as coisas já foram mudando, né? No segundo mês eu já consegui organizar, a dívida já começou a ser paga, né? No caso eu paguei já de um mês, já paguei o outro também, eu não fiquei mais atrasando e Deus foi dando direção. O dinheiro que eu não via, que chegava nas minhas mãos e, né, antigamente, antes do dízimo, eu não conseguia ver para onde que estava indo, começou a aparecer. Então consegui organizar a minha vida a partir de então. No meu trabalho eu já vi essa mudança. Aumentou muito a minha cartela de clientes, né? E eu comecei a ver o resultado do meu trabalho, ao ponto de nessa empresa que eu estava como funcionária, eu vi a necessidade que eu tinha que ter mais espaço para eu crescer, eu queria colocar, né? Deus estava me dando direção, né, de como fazer um trabalho diferente e eu vi que ele não tinha espaço mais para isso. Foi aí que eu aceitei, né, abri um salão na verdade, com sociedade
e começamos esse trabalho. Em tudo eu coloquei Deus em primeiro lugar, inclusive na minha vida amorosa, onde na igreja também eu conheci o meu marido, o Glauber. Meu nome é Glauber Menezes. Eu cheguei na Igreja Universal por intermédio do convite da minha mãe. Então, por esse convite feito, eu tinha muito maus olhos em se tratar de Igreja Universal, Bispo Macedo. Toda vez que ela me chamava, me convidava para ir, eu sempre dizia que já vai para a Igreja dos Ladrões. Então, eu tinha um preconceito muito grande com a igreja, eu não aceitava, dentro de mim eu tinha uma revolta, mesmo sofrendo de depressão, mesmo sofrendo síndromes do pânico. E aí foi aí que eu decidi realmente participar numa reunião, porque eu já não aguentava tanto sofrimento. E numa dessas reuniões o bispo falou sobre o dízimo, como nós devíamos proceder para se tornar um dizimista fiel, e eu prontamente, em meio ao sofrimento, a meio às dores, no meu processo de libertação, eu não tive resistência, eu obedeci, me tornei dizimista fiel. Naquele momento comecei a devolver as primícias, apesar de dizimar de moedas. Eu lembro que o meu dízimo foram 2 moedas, o meu primeiro dízimo. Mas a partir daí a minha vida começou a mudar, Eu fui liberto, fiquei livre da depressão, Logo em seguida batizei nas águas, tive o batismo com o Espírito Santo. E logo então eu conheci a minha esposa. E juntos nós começamos a desenvolver muito mais a empresa. E foi aí que eu vi que nessa sociedade eu não tinha voz, eu não conseguia desenvolver as minhas ideias, os projetos. Eu acabava trabalhando muito e eu não conseguia colocar o meu posicionamento, eu não era ouvida. Eu decidi que seria feita a dissolução da sociedade. E foi aí que eu decidi fazer uma prova com Deus, porque eu não aceitava mais essa situação toda que estava acontecendo, desgastante, e que estava travando também o meu crescimento. Nós dobramos o dízimo, foi algo que entre eu e meu marido nós decidimos, e tomar essa atitude. Nós conseguimos comprar primeiramente de uma sócia, a parte dela na sociedade. Logo em seguida conseguimos da outra sócia que também estava com muita resistência. Desde então o salão foi só crescendo, desenvolvendo. O meu marido passou a trabalhar comigo, nós unimos forças na administração do salão e colocamos Deus como nosso sócio. E hoje o salão é só nosso, nós não temos terceiros na sociedade. O nosso sócio hoje é Deus e tem desenvolvido cada dia mais o crescimento da empresa, tudo só tem aumentado. E em meio à pandemia foi o nosso momento que nós mais crescemos. Nós começamos a conquistar coisas impossíveis que aos olhos humanos jamais a gente imaginaria que fosse chegar nas nossas mãos, que é justamente a questão da compra do imóvel. Foi na época em meio à pandemia, nós adquirimos uma exclusividade de uma marca italiana, tudo fruto da nossa fidelidade ao dízimo, da nossa entrega. Hoje a nossa empresa ela é dizimista. Nós só temos a agradecer pela misericórdia dele. Todas as áreas da nossa vida foi transformada. Vida amorosa, eu tinha uma vida amorosa frustrada. Hoje eu tenho um casamento abençoado, um casamento que só me traz alegria, onde tem a fidelidade. Conquistamos outros bens, casa, terrenos em condomínio fechado. Hoje a gente viaja para onde a gente quer, a gente programa a nossa viagem. Antigamente eu não conseguia comprar um carro, que tinha que pedir um nome emprestado para comprar um carro. Hoje a gente compra o nosso carro à vista, um carro importado. Todos esses momentos, em todos esses períodos dessa caminhada que nós passamos, se não tivéssemos o Espírito Santo, a gente não ia conseguir vencer. Hoje o nosso maior tesouro realmente é ter o Espírito Santo, é ter a paz, é ter o próprio Deus dentro da gente. E o melhor, ter alegria, ter uma vida completa, uma vida de prosperidade completa, inclusive vida espiritual. Repare que não basta você ser um bom funcionário, ter vários clientes, vários cursos, ser uma pessoa honesta. Tudo isso é importante. Mas se você não tem o voto de Betel,
se você não tem a Deus como o seu provedor, o seu único Deus, guia, protetor, meu amigo, você vai ficar dando voltas e voltas e voltas. O Glauber e a Carol, eles tinham tudo isso e não prosperavam. Eles estavam endividados, com mais de 120 mil reais em dívida. Estavam frustrados. E isso refletia no casamento. Eles não tinham paz. Eles não desfrutavam um do outro. Eles não tinham prazer de estar juntos. Porque não dava para pagar, não dava para comprar, não dava para fazer nada. Mas este mesmo casal, o Glauber e a Carol, decidiram honrar a Deus. Quando você faz o voto de Jacó, o voto de Betel, que foi o voto que Jacó fez, então você passa a honrar a Deus. Você passa a ser fiel a Ele de tudo aquilo que chega às suas mãos. Isso é ser dizimista. Ser dizimista é você votar ao Senhor como seu único Deus, Pai e Salvador. E de tudo que chegar nas suas mãos, antes de comprar, de pagar, você separa os primeiros frutos e leva ao altar. É isso que nós vamos fazer neste domingo. Nós vamos ungir as mãos dos primogênitos, as mãos dos que fizeram o voto de Betel, derramaram óleo sobre a rocha. Inclusive, eu vou ungir as suas mãos com este óleo aqui, ó. Esse óleo foi derramado nesta pedra, lá em Betel, foi recolhido aqui nesta bandeja, e eu tenho este óleo aqui, está aqui no estúdio, ó. Está aqui, ó. Aqui é a botija, olha. Está aqui, ó. Eu vou pegar este óleo e vou colocar uma gotinha na palma das suas mãos, em ambas as mãos, para Deus abençoar as obras das suas mãos, para que você venha prosperar em tudo aquilo que você fará a partir deste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. A palavra de Deus, meu amigo, vai se cumprir na sua vida. Você vai viver um pedacinho do céu aqui na terra. Agora, cabe você honrar a sua palavra. Você não tem nada. Você não tem trabalho, você não tem cliente, você não tem empresa. Você só tem, olha, dívidas, humilhação, contas a pagar, né? Você só tem gente cobrando de você. Mas se você honrar a sua palavra, empenhada a Deus, fazendo um voto, dizendo: Deus, eu quero que o Senhor seja o Deus de Betel na minha vida. Eu quero honrar o Senhor em primeiro lugar. De tudo que o Senhor me der, eu vou dar o dízimo. Então, você, meu amigo, pode ter certeza, vai estar edificando a sua vida sobre a rocha que representa Jesus. Você vai vencer os desafios da vida. Você vai sobre a rocha que é Jesus, você vai permanecer. Você vai prosperar, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à pandemia. Buscar um conforto para a alma, algo que possa acalmar por alguns instantes um coração cheio de conflitos adquiridos pela correria do dia a dia. De soluções temporárias, a vida apresenta um leque de opções. São distrações, vícios e, nos últimos dias, a religião passou a ser tida como uma das principais preferências da sociedade. Mas encontrar a vida abundante descrita na Bíblia só é possível com Deus. E Ele não está em religiões, mas na única e verdadeira fé que respeita a todos os povos. E é isso que faz com que o Templo de Salomão atraia todos os dias pessoas de várias religiões e diversas denominações. Elas chegam com um único objetivo: aproximarem-se de Deus. Meu nome é Argeu, né? Eu sou do sudoeste do Paraná. Tinha essa vontade há muito tempo de conhecer o Templo de Salomão, né? Via na televisão, assistia pela televisão. Muita energia positiva, muita força, muita oração, muita fé, muita determinação. Isso fez com que eu viesse a São Paulo, né? Viesse aqui conhecer, mesmo eu sendo católico, né? Vim ao Templo de Salomão também, né? E gostei muito.
pode ter certeza, vou vir outras vezes, várias vezes, né? A recepção é excelente, boa recepção, é um tempo magnífico, maravilhoso, né? Pegamos a água também do Poço de Salomão, estamos levando também a água, né? Santificada. Pode ter certeza que para nós é uma vitória imensa, né? Estar aqui. Aqui no Templo de Salomão, quanto a preconceito, não existe nenhum, porque aqui a gente vê pessoas de várias cores, gêneros, pode ter certeza disso, e estão aqui presentes, buscando Deus, buscando a fé, buscando o Espírito Santo, buscando se fortalecer cada vez mais, né? Eu já sou evangélica, para mim não importa a denominação. E assistindo na televisão e vendo esse tempo maravilhoso que nós observávamos, a gente se interessou muito. E aqui nós podemos sentir a presença do Espírito Santo e levar às pessoas isso que nós buscamos aqui. A energia que nós podemos sentir aqui fora é imensa, é algo assim que não posso explicar com palavras, mas é Deus que se faz presente desde a chegada lá fora, a recepção, as pessoas ungidas por Deus, a gente sente, é algo sobrenatural. Então, aqui não é cobrado nada, tudo é de graça, inclusive a água que nós buscamos aqui no poço. Eu não tenho palavras, é só Deus mesmo que age, e se todas as pessoas pudessem ter essa oportunidade que nós estamos tendo nesse dia, é maravilhoso. Bom, meu nome é João, venho de uma religião católica e vim aqui conhecer o Templo de Salomão. Eu estava sentindo o começo de depressão. Aí eu me sentia assim, muito carregado. Sempre eu via pela televisão e decidi vir aqui. Aí foi só chegar aqui, foi uma maravilha. Eu entrei triste e saí alegre. Jamais paguei para entrar, o pessoal me atendeu bem, fui bem atendido. Me senti melhor do que eu estava. Mesmo sendo católico, eu viajei às 19 horas, saí de Governador Valadares e vim buscar a cura para depressão aqui e achei. Estou curado. Não vi preconceito não. E depois dessa cura, eu pretendo vir, se eu puder vir todo dia eu venho. Meu nome é Edna, frequento outra denominação e assisti o filme, gostei muito e quis vir ver para acreditar, né? Tão lindo no filme, pessoalmente é mais lindo ainda. E aqui a gente não precisa pagar nada, entra e não tem preconceito nenhum, todo mundo te recebe de braços abertos. É lindo, é um paraíso aqui no Templo de Salomão. A energia de paz, tranquilidade, de renovo espiritual, as forças. Porque no dia a dia a gente recebe muita carga negativa, né? Ainda mais eu que mexo com comércio. Aí eu quis vir para renovar minhas forças espirituais. E essa energia que eu vim buscar hoje, aqui do lado de fora eu já percebo, eu já posso sentir. Que é uma casa para todos os povos. Aqui estão de braços abertos para receber todos os tipos de pessoa. Estou muito feliz aqui. Meu nome é Matheus, sou da igreja evangélica e vi a programação através da televisão e houve interesse de conhecer o templo. Pela primeira vez estou aqui. Eu preciso de uma ajuda também, né? E não é porque que a nossa igreja não tem pode nos ajudar, mas eu vi uma forma mais completa. A gente precisa, né, ter um fortalecimento a mais, né, pelo Espírito, né? E por ter passado por alguns momentos espiritual abaixo daquele que eu não esperava, que eu nunca espera chegar esse momento. E vim aqui, não por causa que a minha igreja não possa ajudar, mas eu me identifiquei com a atenção, com o trabalho. Então eu queria uma resposta de Deus. Imagine que nessa noite eu levo essa resposta comigo, né? Se você também deseja ter a sua fé avivada e receber a energia necessária para vencer em todos os sentidos de sua vida, faça como essas pessoas que se desprenderam da religiosidade e viva uma experiência santa nesta grande casa de oração. O Templo de Salomão está localizado na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. A Isaura evangélica, o Ageu católico participam aqui no Templo de Salomão ao pôr do sol aos domingos do encontro com o Espírito Santo, aonde eles percebem aqui uma força, sabe, uma direção
para abençoar a sua semana. O Mateus, de outra denominação, aqui ele vem buscar o Espírito Santo de forma fervorosa, ter as suas forças renovadas. A Edna falou sobre a paz que ela sente neste lugar, a segurança que ela sente quando está aqui no Templo de Salomão. O João Batista, católico, viajou 19 horas para estar aqui no Templo de Salomão e saiu daqui com a resposta. Saiu daqui com a libertação que veio buscar. O Espírito de Deus está sobre você, João, e sobre todos vocês que estiveram conosco. E você que vai estar conosco neste domingo, às 18 horas, ao pôr do sol, nós vamos ungir as suas mãos, para Deus abençoar as obras das suas mãos. Mas, bispo, eu sou católico, eu sou judeu, eu sou espírita, eu sou budista, eu sou testemunha de Jeová, eu sou muçulmano. Meu amigo, não importa se você tem ou não religião. Se você crer no Deus da Bíblia, se você crê no Deus da Bíblia como o Criador, o Salvador, então você está convidado. Pode vir, pode chegar aqui cedo. Nós vamos lhe ungir com o óleo da botija, este óleo que foi consagrado lá em Betel. Eu vou usar este óleo para ungir a palma das suas mãos. Você vai viver uma nova história. Você vai viver uma vida nova a partir de domingo. Aonde você colocar a mão, vai haver aí a bênção de Deus, a prosperidade, a saúde, a proteção. E se você ainda não fez o voto de Betel, você vai fazer. Você vai derramar o azeite sobre a rocha que representa Jesus. Você vai empenhar a sua palavra e nós vamos levar o seu nome lá em Betel, lá na Terra Santa. Coloca aqui, por favor, Gabriel. Nós vamos levar lá neste lugar o seu nome, porque você vai viver uma vida, sabe, completamente diferente da que você tem vivido. Você vai viver um pedacinho do céu aqui na terra. Inclusive, a palavra Betel, em hebraico, significa porta do céu. Jacó estava perdido, sem direção e sozinho. Fez voto com Deus de fidelidade e iniciou ali uma nova jornada. Se você, como Jacó, firmou um compromisso de fidelidade com Deus, domingo, dia 13, realizaremos a unção nas mãos. Todos os que estiverem nesse dia receberão a unção nas mãos com o azeite consagrado em Betel e enviado para o Templo de Salomão. Para que tenham sucesso no que tocarem, habilidades, talentos, saúde para fazer tudo com diligência, excelência, dando o melhor de si. Ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo, às 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Eu tinha dívidas que eram 4, 5 vezes maior que o meu salário, porque eu não sabia como administrar o dinheiro que eu ganhava. Então eu ganhava bem, mas o que eu ganhava, né, era só para cobrir algumas brechas que eu criei na minha vida financeira. Meu nome é Reginaldo de Jesus, eu sou empresário no ramo imobiliário. Fui de um lar adotivo e a minha vida começou mesmo quando eu tinha na faixa de 16 anos, que eu fui morar sozinho. Morando sozinho e trabalhando, eu comecei a ver a necessidade de eu crescer, tanto na vida financeira como pessoalmente, né? Trabalhava, fazia faculdade, mas a minha vida não andava. Na época, para comprar um tênis de R$120, eu precisava parcelar em 4 vezes, né? Eu tinha muita dificuldade financeira porque eu vim de um lar sem estrutura, né? Quando eu casei com a minha esposa, eu percebi que eu não tinha nada. Eu casei e fui morar na casa da minha sogra. Eu dormia no quarto onde ela dormia quando era solteira. O que fazer? Não tinha uma direção exata do que fazer. Eu ganhava um salário razoável, mas o salário que eu ganhava era para pagar contas, ele ia embora em 5 dias depois que eu ganhava o salário. Entendeu? Minha educação financeira era zero. Como eu morei num lar adotivo, essa instituição ela me dava tudo. Até os 16 anos ela me dava tudo.
Eu não precisava trabalhar, não precisava fazer nada, então não tinha educação nenhuma financeira. Eu sentia a falta de uma referência familiar na parte financeira, então não tinha por onde começar. Por isso que eu, no começo da minha profissão, eu me atrapalhei muito com dívidas, né? Eu tinha dívidas que eram 4, 5 vezes maior que o meu salário, porque eu não sabia como administrar o dinheiro que eu ganhava. Então eu ganhava bem, mas o que eu ganhava, né, era só para cobrir algumas brechas que eu criei na minha vida financeira. Meu fundo de poço casado foi quando minha esposa estava com depressão profunda. A gente procurou ajuda por diversos psicólogos e não encontrava uma saída. Ela se afastou do serviço, então a dificuldade financeira aumentou. Mas nesse momento a gente já tinha dentro da gente que a gente precisava ir atrás, né, de uma ajuda espiritual. E aí eu fui pela primeira vez, fui sozinho na Igreja Universal, sentei lá no fundo. E aí quando começou o culto, a primeira coisa que o pastor falou, tragam seus dízimos e ofertas no altar. A primeira coisa que eu fiz depois que o pastor falou isso foi ir embora. Eu fui na casa da minha mãe adotiva, né? E comentei com ela, né? Fui na igreja, primeira vez que eu vou na igreja, o pastor já pede dinheiro e tal. Aí minha mãe adotiva abriu meus olhos, né? Falou, ó, dá uma olhada na Bíblia, vê se o que ele falou realmente é verdade. Não julga, né? Antes de você saber. Aí que foi minha conversão, praticamente. Porque eu sempre busquei saber, entender aquilo que eu não entendia. Então fui atrás na Bíblia. Na época a internet era bem escassa, né? Procurei saber o que era dízimo, li várias passagens na Bíblia falando. O meu primeiro resultado não veio na parte financeira, veio na parte pessoal. Que a gente começou a fazer uma campanha na igreja e minha esposa, né, acabou com a depressão, ficou bem, voltou a trabalhar, né? Então esse foi o primeiro resultado que tivemos na igreja. E ali que eu me entreguei de corpo e alma, né? Deus teria que ser o primeiro em tudo que eu fizer, eu coloco Deus na frente. E aí as outras coisas iam se encaminhando conforme Deus queria, né? Eu trabalhava numa empresa multinacional, ganhava muito bem, né? Eu cheguei a levar toda a produção dessa empresa para o interior, fiquei 3 meses como líder de produção no interior. E eu percebi que a minha visão abriu e eu percebi que eu estava sendo empregado de um bilionário. E ele praticamente me dava o resto como meu salário, né? Eu falei, não, eu tenho que mudar essa situação. Foi aí que eu fui para o ramo imobiliário, mesmo dentro da empresa. Fiquei assim praticamente por uns 6 meses, até que eu consegui pedir minha demissão na empresa. Foi uma transformação no primeiro ano. A gente saiu de um aluguel, a gente não podia pagar um aluguel. Aí saímos da casa da minha sogra em menos de 1 ano e fomos para um apartamento que era nosso. Então tudo isso foi o fruto de eu ter seguido a direção. Hoje eu sou empresário no ramo imobiliário, a gente emprega hoje cerca de 15 funcionários. Então hoje a vida está transformada, né? A gente mora onde quer, já viajamos para fora do país, a gente já foi para outros estados, né? Mas a gente pode ir hoje aonde a gente quiser. Vale a pena colocar Deus em primeiro lugar. Deus sendo o guia da sua vida, porque as coisas que você tem aqui no mundo, vai vir sempre o melhor para você. Vai ser sempre uma guerra, sempre uma batalha, mas a gente sempre vence, uma por uma. O Reginaldo não teve uma referência de pai, de mãe, de família, sabe? Porque ele foi órfão. Este homem tinha tudo para dar errado, tudo para ser infeliz, amargurado, depressivo, viciado, problemático, sabe? Rebelde. Mas esse mesmo homem que já foi frustrado, ele já foi depressivo. E a esposa também. Hoje, um homem bem-sucedido. Hoje, um casal feliz, saudáveis. Ele que chegou a viver de favor, morar de favor. Tem algo mais humilhante? Será que tem algo mais humilhante do que morar de favor? Só passar fome, né? Eu acho que mais humilhante do que isso é passar fome. Mas ele decidiu fazer o voto de Betel. Ninguém cria nele, mas ele fez o voto de Betel. O que é fazer o voto de Betel, bispo? É você respeitar a Deus, em primeiro lugar. Respeitar a Deus como o seu Senhor, o seu provedor, protetor, aquele que vai lhe guiar, como fez Deus com Reginaldo. Aí você vai prosperar.
Aí você vai superar as dificuldades, você vai se casar, você vai ter o Espírito Santo, você vai ter um pedaço do céu, você vai viver, preste atenção, um pedaço do céu aqui na terra. Eu estou provando para você que isso é possível, através dos casos verídicos aqui exibidos. Olha só o que diz em Isaías 49, versículo 9. Digo aos prisioneiros, saiam da prisão, é Deus falando. E aos que vivem na escuridão, digo, vocês estão livres. Meu amigo, saia da escuridão, saia dessa prisão. Deus está mandando eu dizer para você, seja livre. Seja livre! Seja livre! Porque Ele quer ser a sua luz, o seu guia, o seu libertador. Ele fala mais, como ovelhas vocês pastarão perto dos caminhos e até mesmo nos montes descampados encontrarão pasto. Quer dizer, eu vou te sustentar, eu vou te guiar, eu vou cuidar de você. Mas você tem que ser ovelha do meu rebanho. Faça o voto de Betel. Honre ao Senhor, tenha a Deus como seu único Senhor, Salvador, protetor, guia e provedor. Os pacotes passam de mão em mão pelo cordão de voluntários e aconteceu simultaneamente em 26 estados, mais no Distrito Federal. Entre eles, Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Tocantins. Já são aí quase 4 décadas que existe a Universal nos presídios. O trabalho, ele acontece continuamente. A campanha vai distribuir quase 280 mil kits como esse a presídios de vários estados do Brasil. Uma solidariedade que chega em boa hora, um momento de pandemia, ainda mais difícil para a população carcerária. Os kits de higiene têm itens indispensáveis à rotina diária, mas representam muito mais do que isso. A Leda está entre os voluntários. Hoje ela vê a ação social por outro ângulo, mas durante 3 anos, atrás das grades, viveu de perto as dificuldades e as necessidades do lado de dentro da cela. Quem está lá dentro, ela não acredita que tem jeito para ela. Ela não acredita porque eu falo por mim, como eu fiz uma escolha errada lá atrás, então, para mim, aquela escolha errada tinha me condenado para a vida toda. Para transportar o alto volume de doações, 82 caminhões cruzaram ruas e avenidas de todo o país, até centros provisórios e presídios masculinos e femininos. Esse fica no bairro do Carandiru e é o mais antigo do estado de São Paulo. Para ser realizada, a entrega atendeu a um rigoroso sistema de segurança. A gente normalmente faz a distribuição nas celas, né, reeducanda a reeducanda, para garantir que todas recebam, tá? E assim, isso daí é uma alegria para elas, né? É um reforço, elas saberem que elas não foram esquecidas, né? Só no ano passado, o programa social atendeu quase 1,5 milhão de detentos, familiares e funcionários de presídios no país. Para sua segurança e conveniência, prefira apresentar suas ofertas, primícias e votos diretamente nas contas oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. É fácil. Basta acessar o site universal.org/doar e escolher o mais conveniente para você. Pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária. Pelo Pix, pelo app Universal ou por SMS. Depois, basta apresentar o comprovante no altar ou enviá-lo pelo WhatsApp 11 2392 6814. Acesse agora universal.org/doar e veja como é fácil. Um grupo que surgiu na Inglaterra em 2009, com o nome de um grande personagem bíblico, sinônimo de lealdade, Caleb.
Ele foi um dos 12 espiões que teriam sido enviados por Moisés a caminho de Canaã. Josué, da tribo de Efraim, e Calebe, da tribo de Judá. Vocês foram escolhidos pelo próprio Deus para irem ao deserto e espiarem a terra de Canaã. Em referência ao grande exemplo de Calebe, o grupo surgiu na Inglaterra e alastrou-se para mais 22 países, inclusive o Brasil. Seu intuito? O grupo Calebe, ele tem a finalidade principal cuidar das pessoas da melhor idade. Cuidar em todos os aspectos, tanto no aspecto espiritual, como também no aspecto social. Quase um quinto da população brasileira é composta por pessoas com mais de 60 anos. Mas o que deixa esse dado triste são as condições em que muitos vivem. Eu faço reciclagem e lavo roupa para fora. Que já choveu tanto, já perdi televisão, perdi tudo. A minha necessidade aqui tá faltando as coisas, eu não tenho mistura, entendeu? E sempre falta uma coisa, né? Faz 3 anos que eu não faço uma compra no supermercado. E olha a alegria da dona Maria José ao ver o grupo chegando com o que ela mais esperava: fraldas para a mãe, que tem 84 anos e sofre de Alzheimer. Olha, eu estava com uma fralda só e fiquei muito contente, muito obrigada, que eu quero que Deus abençoe vocês, porque eu estou precisando mais da fralda para minha mãe do que mesmo outras coisas, porque as coisas a gente se vira mais um pouco, né? Mas a fralda fica mais difícil. E eu agradeço por tudo que vocês fizeram, que está na mão de Deus, que o Senhor abençoe. Até o momento, mais de 1.300.000 famílias já foram beneficiadas por intermédio dos mais de 35 mil voluntários somente no Brasil. Mais de 1.300.000 famílias foram beneficiadas através desta ação social do Grupo Calebe, da Igreja Universal. A Universal ajudando as pessoas, independentemente da sua classe social, do seu nível cultural, da sua nacionalidade, dos seus muitos erros ou acertos nesta vida. Os idosos do nosso país precisam do nosso apoio. Os idosos precisam da nossa consideração, principalmente agora em meio à pandemia. E o povo de Deus, quem tem o voto de Betel, a porta do céu, tem para dar, tem prazer em dar, em ajudar. Essa é a verdade. Quem tem uma aliança com Deus, tem as suas necessidades atendidas e pode então ajudar ao próximo. Você que tem sido ajudado, ajude o próximo. Se Deus tem lhe dado, então patrocine a obra social da Igreja Universal. Há vários grupos e o Unisocial é a Universal ajudando as pessoas. Você pode obter mais informações a respeito desse trabalho social através do site oficial da igreja, universal.org, ou ligando aqui para a central de atendimento, 3573-3535, 0 operadora 11, 3573-3535, 0 operadora 11. Você que diz, bispo, eu quero contribuir com a cesta básica, com uma doação, então você pode no site oficial igrejauniversal.org obter informações detalhadas sobre como poder contribuir, como poder ajudar ao próximo em meio a esta pandemia. Meu nome é Vanessa Corsini Nunes, tenho 40 anos, sou técnica de enfermagem e comerciante. A gente cresceu ouvindo falar muito mal da igreja, em especial dentro de casa, porque eu tinha uma irmã com problemas espirituais, que já tinha procurado ajuda em vários lugares, e ela começou a buscar ajuda na Igreja Universal. Então, como a nossa casa era toda católica, então a gente tinha uma aversão muito grande, rejeitava muito essa escolha da minha irmã. Então, todas as vezes que a minha irmã passava mal, ela procurava ajuda na igreja. Então, ela saía de casa e ia direto para a igreja buscar ajuda. Então, eu comecei a ir atrás dela na igreja para tirar ela de lá, porque a gente acreditava que na igreja eles iam fazer mal para ela, iam se aproveitar da situação que ela estava. Então, eu entrava na igreja já dominada por tudo aquilo que eu ouvia falar. Na minha cabeça, eu acreditava que os pastores eram ladrões, porque era isso que tinham me ensinado sempre. Então, eu acreditava que eles iam tirar o dinheiro da minha irmã, né?
Então, eu ia para impedir que a minha irmã desse qualquer coisa dentro da igreja. Eu já entrava já igual um soldado lá assim dentro da igreja, procurando onde ela estava. Se eu visse um movimento, eu falava, lá é o palco dela, onde tiver show, a minha irmã vai estar lá no meio. Porque ela manifestava, né, com legiões de demônios. Então, para mim, tudo aquilo era um teatro. E a igreja precisava de artistas e a minha irmã era uma que estava fazendo tudo isso de graça. Então eu ia lá, eu cheguei a tirar a minha irmã de dentro da igreja, manifestar e colocar dentro do carro, com os pastores, com os obreiros, as pessoas tentando impedir e eu lutando para tirar a minha irmã de lá de dentro. Para a gente que tinha aquela fé repetitiva, aquela fé que a gente só decorava aquilo que nos ensinavam, para a gente aquilo ela tinha problemas psiquiátricos, então foi procurado ajuda em psiquiatras, né? Então, a gente entendia como um problema, uma doença mental. Então, para nós, ela tinha que ir ao médico, tinha que tomar os remédios, ela chegou a ficar internada em clínicas. Então, para a gente não existia o lado da fé. A nossa fé era uma fé conformada, né? Era uma fé que a gente sabia as rezas decoradas, mas a gente não conhecia a Deus, né? Então, levou muitos anos para a ficha cair, que eu estava com todas as áreas da minha vida destruída. A vida sentimental, a vida financeira, eu não tinha paz, eu era uma pessoa completamente perturbada. Para mim, a mentira fazia parte de mim, para mim não existia o que era certo, o que era errado. Se eu me sentisse bem para fazer aquilo, eu fazia. Então, eu buscava ajuda em tudo que era lugar. Então, um dia, a minha irmã pegou e falou, Vanessa, você já viu o que Deus fez na minha vida? E naquele momento, eu falei, puxa vida, eu tinha que admitir que Deus tinha feito tudo na vida dela, enquanto eu estava ali debochando, chamando o Bispo Macedo de tio Patinhas, e eu falei, eu vou vencer o meu orgulho, porque eu não tinha mais aonde recorrer, eu já tinha procurado ajuda em muitos lugares. Eu falei, eu tenho que me desarmar, porque na minha cabeça eles tinham feito lavagem cerebral na cabeça da minha irmã a vida inteira. Só que essa lavagem que tinha feito na mente dela tinha sido uma lavagem que tinha limpado ela. Eu falei, eu também quero ser limpa, né? E aí eu fui, primeiro na sexta-feira, e aí foi me orientado o que eu tinha que fazer para a minha vida mudar, assim como a vida dela tinha mudado. E eu passei a buscar. Tudo que o homem de Deus me ensinava. Tinha momentos que o mal tentava agir na minha cabeça? Tinha momentos que soprava e eu falava, será que é isso mesmo? Mas eu falei, não. Eu vou chegar como uma criança e eu vou obedecer. E eu comecei a obedecer, participar das reuniões, e Deus foi transformando primeiro o meu caráter, né? Porque, como eu falei, a mentira para mim era uma coisa normal. Então, eu senti, a primeira vez que eu senti que, puxa, está acontecendo alguma coisa dentro de mim, foi num gesto pequeno, dentro do mercado, que eu tinha um hábito horrível de entrar no mercado com a minha filha. Enquanto a gente fazia compra, a gente pegar coisas caras e comer dentro do mercado e se desfazer da embalagem dentro do mercado, porque eu era muito esperta. Imagina, eu vou comer o chocolate mais caro e vou jogar aqui dentro. Então, no dia que eu cheguei no mercado com a minha filha, ela foi para pegar, eu falei, filha, e se Jesus fizesse a compra com a gente aqui, será que ele ia aprovar a gente comer esse chocolate, jogar esse papel aqui, escondido, pra gente não pagar? Aí ela soltou o chocolate. Ali eu percebi que eu estava mudando, né? E dali em diante, eu já não conseguia mais mentir. Eu entendi que o diabo era o pai da mentira. E eu não queria mais ser filha do diabo. Então eu comecei a deixar Deus cuidar de mim. E assim, era aquela ansiedade, todos os dias eu esperava o momento de ir para a igreja. Porque parece que eu saía de lá, parece que tão inteligente, eu falava, nossa, eu não sou mais aquela que sabe tudo decorado, eu não sei o que eu vou ouvir. Eu saía cada vez mais assim, maravilhada e cheia, porque eu via que eu estava aprendendo, que era uma escola, que não era uma igreja, não era um lugar que eu estava indo ali para decorar as coisas, e não, né? E a paciência que o homem de Deus tinha, de tantas vezes quando a gente chega cheio de dúvida, de orientar, né, de ensinar para a gente. Então, até que chegou num momento que eu entendi que não tinha mais saída, mesmo já na igreja há um tempo, eu fui para o altar, sacrifiquei, e foi ali que Deus desceu, ali que eu entendi que eu era 100% dele, e ele era meu também. Hoje, olha, está acontecendo um caos no mundo, mas a gente está completamente em paz, porque eu sei quem cuida de mim. Eu sei que a minha vida não é mais minha, né? Eu abri mão da minha vida. Então, assim, por mais que esteja tudo acontecendo, eu vejo as pessoas chorando, desesperadas, eu estou em paz,
né? Porque Deus é com a gente. Deus tem honrado a gente mesmo diante de tudo que está acontecendo. Na vida sentimental, Deus me deu um casamento, um homem de Deus e o Espírito Santo, que existe hoje dentro de nós, que nos conduz, que nos dá sabedoria, né? Que mesmo diante da pandemia, a gente está crescendo, a gente está vencendo. Eu era apenas uma funcionária, hoje a gente tem, né, 2 marcas de acessório, a gente está tomando espaço no mercado. Posso te dizer que até numa velocidade importante diante de tudo que está acontecendo, né? Tudo isso realmente foi, eu precisei vencer o preconceito, vencer tudo aquilo que a mídia tinha oferecido para mim, né? Mas eu fui bem aceita dentro da igreja, ninguém me condenou, né, pelas coisas que eu fiz, pelas coisas que eu falei. Eu perdi muito tempo, porque se não fosse esse bombardeio de mentiras, né, que foi lançado na mídia, e como eu falei, até dentro de casa, eu não teria passado tudo que eu passei. Eu tenho certeza que eu não teria passado tudo que eu passei, né? E a gente perdeu muito tempo, realmente. Perdeu muito tempo porque a gente faz bobagem e demora para a gente consertar as bobagens, né? Mesmo quando a gente já está na fé. Então, realmente, assim, eu perdi muito tempo por causa da fake news. Hoje eu sou evangelista, eu faço parte do Grupo Consolador e hoje o meu maior prazer é ir tirar essas pessoas que estão sofrendo nas ruas, nos cemitérios, para trazer elas para a igreja, para trazer elas para a casa de Deus. Porque hoje eu entendo, hoje eu sei que a única saída é o Espírito Santo. No lugar que a Vanessa dizia que só havia ladrões, pessoas mal intencionadas, foi o lugar onde a sua irmã, que precisou de tratamentos psicológicos, ela que necessitou de acompanhamento de psiquiatras, foi curada, liberta. E ela veio conhecer esse trabalho, hoje transformada. Hoje ela faz parte dessa obra, evangelizando, dizimando, ofertando, fazendo parte de um dos muitos grupos que há na igreja, dando assim a outros a mesma oportunidade que a irmã dela teve, de resgatar a sua dignidade, a sua vida de volta. Hoje, a Vanessa, a sua irmã e a sua família conhecem a verdade. Meu amigo, vença o preconceito, vença esse orgulho que só atrasa a sua vida. Faça o que fez a Vanessa, venha tirar as suas próprias conclusões. Faça o voto de Betel. O que é o voto de Betel? É você, mesmo na dificuldade, mesmo no pior momento da sua vida, você empenha a sua palavra. Você não tem nada, você não tem saúde, você não tem dinheiro, você não tem família, você não tem bens, você não tem pessoas, mas você tem palavra. Você honra a sua palavra? Então, empenhe a sua palavra a Deus. O voto de Betel é isso, é você empenhar a sua palavra. Deus, o Senhor vai ser o meu salvador, o meu protetor, o meu provedor, o meu guia, o meu salvador. E de tudo que chegar às minhas mãos, eu vou te honrar com as primícias. Eu vou te honrar, eu vou te servir com os primeiros frutos. Antes de pagar, de comprar, eu vou separar o que pertence a ti e vou levar ao teu altar. Domingo, agora nós vamos ungir ao pôr do sol a palma das suas mãos com este óleo que foi consagrado lá em Israel, Betel, porta do céu. Está aqui, ó. O óleo está aqui, nesta botija. E nós vamos consagrar as suas mãos para que Deus abençoe o trabalho das suas mãos, para que você venha fechar grandes contratos, para que você venha pagar as suas dívidas. Você que está desempregado, atenção, todos os desempregados, venha receber a unção na palma das mãos. Deus vai abrir as portas. Você vai poder escolher qual é o trabalho, qual é a empresa, qual é o salário que eu vou ganhar. Já pensou? É isso que Deus quer fazer. Sério, sério. Mas você tem que crer. Você tem que fazer o voto. Você tem que empenhar a sua palavra. Se você ainda não fez o voto, você vai derramar o azeite sobre a rocha que representa Jesus. Você vai derramar a sua vida. Assim como esta pedra vai absorver o óleo, Deus vai absorver a sua vida e você vai começar a prosperar. A partir deste domingo, aonde você colocar a mão, Deus abençoará. Você vai vencer, você vai prosperar. Meu nome é Elisângela. Na minha adolescência, eu
Eu fui uma adolescente muito assim problemática, eu era uma adolescente muito medrosa, eu era uma adolescente muito insegura, muito preocupada assim no meu ciclo de amizade, porque eu não conseguia me relacionar direito com as meninas da minha idade, né? Eu tinha uma certa dificuldade, né? E por ser tão jovem, né? Passar por uma situação muito difícil dentro de casa com os meus pais, porque haviam muitas brigas entre eles, né? Era muito ruim, né? Eu chorava muito, eu me entristecia muito, eu ficava muito triste, porque é muito ruim você ver seus pais, né, se desentendendo, eram brigas horríveis e aquilo mexia comigo, me deixava muito retraída, muito triste, muito deprimida. Então, com a minha mãe era um pouco difícil, pelo fato dela ser uma pessoa muito nervosa, a gente não conseguia muito se relacionar muito bem com a minha mãe, ela não conseguia, assim, conversar com a gente, né, que seria eu e minhas outras irmãs. Então a gente tinha essa dificuldade, né, muita dificuldade de diálogo dentro de casa, muita. Foi quando eu recebi um convite para vir à igreja. E nesse convite que eu recebi, quando eu cheguei à igreja, eu me senti muito acolhida. E nesta reunião eu ouvi a palavra de Deus, eu ouvi que existia uma vida diferente daquela que eu estava vivendo. Então eu me interessei muito, principalmente aos domingos, que é uma reunião muito especial, muito especial. E ali, ouvindo a palavra de Deus, me foi apresentado o Espírito Santo. E quando eu ouvi falar do Espírito de Deus, que eu podia ter ele dentro de mim, nossa, eu pensei, é isso que eu quero, é tudo isso que eu quero e somente isso que eu quero. E dali por diante, né, buscando aos domingos, principalmente a salvação que o meu Senhor me apresentou, que eu não conhecia, eu não sabia que existia salvação para minha alma. E graças a Deus, através do Espírito Santo, eu conheci a salvação, que é o Senhor Jesus, que é o caminho, né? Hoje, com o Espírito Santo, eu me tornei uma pessoa determinada, uma pessoa segura, uma pessoa com certeza de que aquilo que eu tenho colocado à mão, Deus vai abençoar e Deus tem abençoado. O Espírito Santo me dá confiança, me dá certeza. O Espírito Santo me leva a crer cada vez mais que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprindo na minha vida dia após dia, na perseverança. Eu sou muito feliz porque graças ao meu Senhor Jesus, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. É Ele que me guia, é Ele que nos guia. E a cada reunião de domingo, eu saio uma pessoa daqui renovada, uma pessoa forte, pronta para enfrentar tudo que vier pela frente. Tudo, e não são poucas lutas, são muitas, mas a certeza é tamanha de que eu serei vencedora e eu saio com essa convicção, com essa certeza, porque o Espírito Santo me dá isso. Em meio a toda essa situação de pandemia, sabe, tantas situações difíceis, muitas pessoas infelizmente enfrentando falência, enfrentando dificuldade, enfrentando tanta coisa ruim, a gente enfrenta também, mas o Espírito Santo nos dá certeza de que a gente vai vencer, a gente vai enfrentar tudo isso e a gente vai sair vitorioso, porque Deus, Ele é com a gente, Ele nos dá essa certeza. Participe desta reunião especial. Domingo, ao cair da tarde, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Medrosa, insegura, agressiva, não se dava bem com ninguém. A Elisângela era um poço de opressão, porque ela não tinha um voto com Deus. Ela não tinha a Deus como seu Senhor. Ela era a dona da sua própria vida. Ela falava, pensava e fazia o que ela queria, o que ela gostava, o que ela achava que tinha que ser feito. E a insegurança, o medo, o nervosismo a fazia uma mulher frustrada. Mas essa mesma mulher, depois que entrou em aliança, depois que ela fez o voto de ter a Deus como o Senhor da sua vida, o seu protetor, o seu guia, o seu provedor, a Elisângela hoje transformada, hoje abençoada, hoje com a certeza da salvação. Essa é a proposta de Deus para você. Lembra no início do programa que eu falei para você que estava pensando em tirar a sua própria vida?
não o fazer? E por que eu disse que ia provar? E provei. Agora, meu amigo, cabe você provar a sua fé. Você disse que tem fé. Você disse que crê em Deus. Você disse, tá bom, eu vou dar uma chance para mim mesmo. Então, domingo, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, você vai receber a unção com óleo de Betel em ambas as mãos. Você não tem que pagar nada. Venha como você está. Você não tem que trazer nada. Só traga os seus problemas. Você vai ver como você vai sair daqui diferente. Pois será como uma mulher que está sentindo as dores do parto. Desde os primórdios da humanidade já existia fome, guerras, crimes terríveis, desastres naturais, doenças e até terremotos. Mas a incidência vem aumentando drasticamente. 50 anos atrás, quando os meios de comunicação em massa já alcançavam a população amplamente, não se ouvia tanto a respeito de crimes como esses. Larissa Yasmin Pires de Moraes, de 21 anos, confessou ter matado a filha, de 2 anos, na kitnet onde moravam com 2 facadas. Um jovem de 18 anos invadiu hoje uma creche na cidade de Saudades, em Santa Catarina, e matou pelo menos 5 pessoas, 2 funcionárias e 3 crianças. Depois do ataque, o agressor tentou tirar a própria vida e foi levado para o hospital. Todos os moradores se prontificaram para tentar encontrar o pequeno João Pedro, de 3 anos. A Thaís, mãe da criança, disse que ele havia fugido de casa logo pela manhã, ao sair, atravessar o quintal para ir até o banheiro. A mãe do Gleison, que é o padrasto do menino, não acreditou na história. Mas mesmo assim, todos começaram a procurar por ele. O que ninguém sabia é que o corpo do João Pedro estava logo ali embaixo, enterrado. E quem fez isso foi a própria mãe, a Thaís, com a ajuda do Gleison, o namorado. As guerras também não aconteciam tão frequentemente. Os últimos 200 anos foram os mais violentos da história. A cada ano, ouvimos falar de mais destruição por desastres naturais. As doenças também sempre existiram, mas nunca surgiram epidemias e novos vírus com tanta frequência. E mesmo com tantas mudanças na economia e avanços tecnológicos, quase 1 bilhão de pessoas em 93 países passam fome atualmente. Assim como vem as dores do parto, aquela mulher que está grávida, aumentando gradativamente, até chegar a hora, estamos vivendo o princípio das dores. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Nosso inimigo, o diabo e os seus demônios, sempre se aproximam de forma dócil e sutil com diversas armadilhas. E elas são sedutoras, para depois então liberar o seu veneno com toda a sua fúria. Tem sido assim desde o Jardim do Éden, quando enganou a Eva, prometendo-lhe conhecimento e status igual ao de Deus. E muito mais nos dias de hoje. Satanás e os seus demônios têm armado ciladas para os filhos de Deus. Por isso, fique atento, meu amigo. Aos domingos, às 18 horas, estudamos o livro do Apocalipse. Chegue cedo, traga a sua Bíblia. Neste domingo, vamos ungir as suas mãos. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele transformará a sua vida.